Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões. Subo a esta tribuna antes de anunciar minha decisão sobre a candidatura à presidência do Senado neste 1º de fevereiro de 2021, para logo de cara dizer ao presidente Davi Alcolumbre que ele não deveria pedir proteção a Deus. Ele deveria pedir, sim, perdão a Deus, por ter iniciado um mandato em que tudo o que ele prometeu, ele não cumpriu. Tudo. E fecha um mandato de forma tão melancólica que muita gente no Brasil diz ter saudades de Renan Calheiros nos tempos da capitania hereditária neste Senado. O senhor entrou com a nossa confiança em mudança e especialmente que não trocaria a palavra independência por subserviência. E o que o senhor foi nestes 2 anos, desculpe a sinceridade, foi literalmente um office boy de luxo do presidente Bolsonaro. E eu fico com muito medo, embora o senador Cid Gomes, que eu tanto admiro, ele é terrível, quando ele bate o olho em alguém, ele fala, esse é bom, Cajuru. Ele me diz, calma, Cajuru, que você vai ficar surpreso. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Mas eu não estou otimista, pelo contrário. Eu imagino que o candidato do presidente Davi Alcolumbre e do presidente Bolsonaro também vai ser um office boy de luxo e ter 2 patrões. Não terá independência, será também subserviente, não teve a coragem, nas entrevistas, nas declarações, de falar do que a nação brasileira espera de um presidente do Senado, e esperou nesses 2 anos, como CPIs, pedidos de impeachment, projetos importantes, corajosos, todos engavetados. O senhor presidente Davi Alcolumbre me fez lembrar de Geraldo Brindeiro, o maior engavetador de processos e projetos no governo Fernando Henrique Cardoso. Me lembro muito bem, e queria que o Romário e a Leila estivessem aqui, porque tudo o que eu falo, ou eu tenho prova, ou eu tenho testemunha. Eu chegando na sua mesa, para falar da CPI do esporte, o senhor disse a mim, não, Cajuru, começa com o Comitê Olímpico Brasileiro. E eu disse, mas e o futebol, presidente? CPI do esporte sem futebol? Ele, não, Cajuru, começa com o Comitê Olímpico Brasileiro. Eu disse, avisei a Leila, avisei o Romário levantou de sua cadeira e falou que viria conversar com o senhor. Até hoje eu não sei, Romário, se você está aqui presente, qual foi a conversa. Isso eu falei da CPI do esporte. A CPI do judiciário ou da toga, nós, rapidamente, tivemos a certeza que ela não aconteceria em função de seus problemas na justiça. Portanto, literalmente, o que toda a imprensa brasileira fala hoje em toma lá da cá, o que aconteceu na sua relação com o nefasto Supremo Tribunal Federal, tendo o senhor como principal amigo Dias Toffoli, foi uma combinação. Eu não mexo com os senhores e os senhores não mexem comigo e eu vou arquivar a CPI. Pedidos de impeachment, da mesma forma. Projetos ousados, como o fim da reeleição no Executivo,
como taxação das grandes fortunas. Todos estes projetos foram deixados de lado, e não é verdade que durante a pandemia essa casa só discutiu saúde. Não, ela discutiu o projeto de quem tinha interesse. Interesse literalmente, eu estou falando. E projetos que peitaram a pauta. Mas eu não posso deixar aqui, como ser humano que sou, e tenho defeitos, mas um eu não tenho. Eu não sou covarde e não sou desleal. E eu não culpo o MDB, que é claro, é responsável também, ou irresponsável por isso. Eu culpo o senhor, presidente Davi Alcolumbre, que ofereceu ao MDB a vice-presidência dessa casa, e aí aconteceu algo que me fez chorar por várias noites, com uma mulher honrada, de história nesta casa, trabalhando, e eu falava com ela por telefone todo dia, ela acreditando em pelo menos 14 votos do MDB. Infelizmente, o único voto que ela não acreditava era lá do meu estado de Goiás. E ela, evidentemente, sofreu com isso, porque é mulher, sem mulher sofre mais. O homem enfrenta uma situação dessa, briga, xinga, dá entrevista. Ela não, calma, elegante, passou por tudo isso. Então, como que eu poderia manter aqui a minha candidatura atrás de votos e não ser solidário a ela, retirando a minha candidatura, oferecendo o meu voto a ela, Simone Tebet, de coração, de lealdade, de respeito por ela, pela história, pelo que ela passou. E como eu ficaria feliz aqui, e abraçaria amigos aqui, que pudessem refletir antes do voto hoje. Gente, o que fizeram com a Simone Tebet não tem cabimento. Se alguém aqui não chorou, tudo bem. E eu não me importo em chorar, porque em muitas vezes da minha vida, eu preferi a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. E eu lutei nesses 2 anos, no que tange a projetos, no que tange a parcerias, no que tange a respeito ao senhor nos momentos que o senhor mereceu. Mas hoje, dia da eleição aqui, eu não posso chegar aqui e falar em comemoração. Repito, falar em proteção de Deus. Não, sem pedir perdão a Deus. O senhor fala de emendas, de milhões. Quantos milhões o senhor enviou ao seu estado? Desculpa, nada contra, porém pequeno, Amapá. E quantos milhões foram realmente espalhados nesta campanha? Se Tasso Gereissati, com o tempo que tem aqui, declarou que foi uma cooptação escancarada, declaração dele, escancarada. Se Renan Calheiros disse que o partido dele chegou a um fim melancólico e que são pessoas que ele taxa como pedintes de carguinhos. Renan, aí não, Renan. Respeita a minha inteligência. Carguinhos, uma ova. Cargões. E como não existe almoço de graça, no mundo de hoje em que nem Jesus Cristo é de graça, você tem que pagar intermediário para chegar até ele, nós aqui do Senado temos que tomar providência, porque eu já cansei de viajar o Brasil inteiro e ver que todos nós somos colocados na mesma vala.
E eu aqui conheço tantos senadores e tantas senadoras que definiram o seu voto, seja para o Pacheco, seja para a Simone, seja para irretocáveis candidatos como Lazier Martins e Major Olímpio, e que não pediram nada. Eu vou acreditar que que o Fabiano Contarato pediu algum cargo, pediu alguma coisa para definir o voto dele? Eu não posso falar, eu não posso ser irresponsável. Mas que houve distribuição de dinheiro, tem que ter havido. Ou o jornal Estado de São Paulo, com toda a sua história, é mentiroso? Então vamos processá-lo. Ele informou que 35 senadores negociaram e 241 deputados negociaram. O que acontece com quem negociou? Eu não falei com nenhum candidato teve coragem de ligar para mim, me pedindo voto, porque sabe que a minha caneta grava, o meu telefone grava, e se me oferecesse cargo eu colocaria no ar na hora, evidentemente. Então, por que todo mundo é colocado na mesma vala? E isso tem culpa do senhor, Davi Alcolumbre, porque o senhor que comandou a eleição, o senhor que escolheu o seu candidato, portanto, foi o senhor que foi fazendo essas propostas desde o começo, quando sentiu que perderia no Supremo Tribunal Federal. O senhor já foi conversando com os senadores, caso do próprio Contarato, que deu a palavra lá atrás. O MDB demorou a lançar a candidatura de Simone Tebet, e ele, Davi, competente politicamente, esperto, começou já a convencer cada um dos senadores. E cada um de um jeito. Porque que teve jeito, teve. Com todo mundo, não existe a regra de que o almoço foi de graça. Isso é muito ruim para a imagem do nosso Senado. Não adianta, senador, aqui dizer, a nossa imagem é boa, a nossa imagem melhorou. Não melhorou coisa alguma. Continua a mesma coisa e tende-se a trocar 6 por meia dúzia. Não vai mudar absolutamente nada. Eu, a partir de amanhã, ficarei no meu trabalho. Eu gosto muito do modo como a Kátia diz, briga-se hoje, discute, amanhã outro dia, vamos pensar no país. E é claro, temos que pensar auxílio emergencial, Manaus, enfim, tantas prioridades, reformas. A partir de amanhã, acabou a eleição. Só que hoje não. Hoje, quem subir aqui nessa tribuna tem que subir com coragem de falar o que realmente aconteceu. E nós aqui no Senado pedimos desculpas a você, Simone Tebet, por isso que lhe aconteceu, por essa covardia. E a opinião pública brasileira, em maioria nas redes sociais, é você, vota você. Portanto, se não for você a vitoriosa, como se Deus quiser será, se não for a vitoriosa você, tenha a certeza de algo, você saiu muito maior do que você era. Muito maior depois de tudo que aconteceu. E este presidente que está aqui, Davi Alcolumbre, saiu muito menor. Ele que já perdeu a eleição municipal lá, é perigoso não ganhar a eleição nem para síndico, mesmo com os milhões que mandou para o Amapá. Então fique de cabeça erguida, absolutamente erguida. O meu abraço no Lazier, no Major, que os dois falem aqui como o Brasil espera que eles falem, e concluo dizendo que a minha candidatura é de Simone Tebet, o meu voto é, os meus planos para este Senado mudar de verdade está na mão dela, todos estão lá, ela vai escolher os melhores, e é isso o que eu tinha para falar, porque eu falo de dentro do meu coração. Sei que não vou ter mais a amizade dele e nem a relação dele, Davi Alcolumbre. Com toda a franqueza, me lixei.